pessoal, Volpe aqui, bem-vindos de volta. E o que vocês acham que essa figura aqui tem a ver com a aula de hoje? Então, boa aula! Muito bem, moçada, nós vamos retomar aqui nossas aulas e hoje nós vamos discutir a carga nuclear efetiva, que é uma característica, uma propriedade, né, que vai definir todas as outras propriedades periódicas. Então, todo aquele comportamento que a gente observa ao longo da tabela periódica em termos de variação de raio ao longo do grupo ou do período, energia de ionização, afinidade eletrônica e mesmo aspectos de reatividade vão ser primordialmente definidos pela carga nuclear efetiva. Então esse é o conceito que a gente vai trabalhar. Nós havíamos discutido então sobre a energia de um elétron num determinado átomo, seria o de hidrogênio, para definir então o modelo da teoria do orbital atômico, que é o modelo moderno. A gente ficou com uma equação que em suma trazia a energia ou as energias dependentes de um nível N, né? E a gente tinha uma constante aqui, que inclusive foi deduzida pelo modelo de Bohr e era compatível com o valor experimental para a constante de Heisenberg, e a gente percebe que existe uma influência direta do quadrado de Z efetivo, que é justamente a carga nuclear efetiva, e também, logicamente, a dependência do N, número quântico principal. Então a gente vê esses parâmetros, e principalmente a carga nuclear efetiva, associada diretamente a esses níveis de energia. Para exemplificar, a gente vai utilizar aqui o átomo de magnésio, ok? Então, pela primeira vez eu vou comentar sobre o efeito de blindagem, que é justamente um efeito de mera repulsão intereletrônica, onde a gente traz à tona quando discute carga nuclear efetiva. Então eu tenho que no átomo de magnésio, eu tenho 12 prótons, um núcleo com 12 prótons, exato, é a carga nuclear dele, certo? E qual é a estrutura eletrônica desse átomo? Eu tenho 10 elétrons mais internos, que eu chamo elétrons do CERN normalmente, e estão representados aqui pela configuração eletrônica do neônio. A valência está representada aqui como sendo 3s2, eu tenho 2 elétrons mais externos no mesmo nível, 3 subnível S, essa é a estrutura eletrônica do magnésio. Aqui a gente vê uma representação de uma figura onde a gente tem os representados elétrons do core, né, que eu chamei de CERN, que são os elétrons mais internos, mais próximos ao núcleo, e a gente tem elétrons que são os chamados elétrons de valência, aqueles que estão mais externamente ao núcleo. A gente vai perceber que a discussão vai girar toda em torno de qual é a atração que esses elétrons mais externos sofrem do próprio núcleo do átomo, certo? A gente vai ver que isso tem uma influência forte daqueles elétrons que estão internamente a essa estrutura, ou seja, eles repelem o elétron mais externo de sentir uma carga total do núcleo, eles vão sentir uma carga parcial, apenas uma parte dela, naturalmente. E isso é chamado blindagem. Por quê? Porque se existem elétrons no caminho entre o elétron de valência e o núcleo, esses elétrons vão promover essa repulsão. Eles vão acabar blindando, protegendo o elétron mais externo de sentir a atração total do núcleo. Então, se a gente utilizar esse modelo para o exemplo do magnésio, a gente vai perceber que eu tenho 12 prótons no núcleo, essa é a carga nuclear, é o número atômico. Eu tenho 10 elétrons mais internos, que são os elétrons do CERN, e tenho uma valência com 2 elétrons somente. O que significa isso já para a gente começar a interpretar em termos da carga nuclear efetiva, ou definir esse conceito? A carga nuclear efetiva é uma carga aparente que vai representar o que de fato um determinado elétron do sistema sente pelo núcleo. Quanto que, na teoria, esse elétron, por exemplo, aqui mais externo do magnésio, deveria sentir de atração pela carga nuclear do seu próprio átomo? Deveria sentir a carga de 12 prótons. Sim, só que será que ele sente toda essa atração? Provavelmente não, porque existem elétrons mais internos que blindam, que protegem essa carga nuclear de ser alcançada ali até aquele último elétron, até aquele elétron mais externo. Será que tem como a gente
quantificar a carga nuclear efetiva? Sim, a gente pode fazer isso através de uma equação que é relativamente simples, que vai depender do número atômico da carga nuclear menos S. No caso S, eu estou descrevendo aqui como a constante de blindagem. Então ela representa a extensão em que a carga nuclear total é protegida, ela é blindada dos elétrons mais externos, pelos outros elétrons existentes na estrutura. Então nós temos aqui, para definir todos os termos da expressão do cálculo da carga nuclear efetiva, nós temos Z asterisco como sendo a própria carga aparente que atrai um determinado elétron, essa seria a carga nuclear efetiva. Z, a carga nuclear, um número atômico. Cada elétron externo está parcialmente protegido pelos elétrons do CERN. Lembrando que essa estimativa ela pode ser feita para qualquer elétron do sistema, a sua escolha. E S é a constante de blindagem, como já foi mencionado. Ok? Então, como a gente vai obter esse parâmetro S, essa constante de blindagem? Bom, a gente vai ter que lançar mão das regras de Slater, que fazem uma subdivisão um tanto quanto peculiar dentre os orbitais distribuídos pelo átomo e um certo agrupamento característico deles. Assim, a gente vai fazer uma consideração de fatores de blindagem para cada nível que tiver agrupado de acordo com as regras e assim, finalmente, a gente consegue determinar a carga nuclear efetiva. O que nós temos aqui então? Eu estou colocando justamente que essas camadas eletrônicas são divididas nos grupos demonstrados nessa figura. Então nós temos aqui o nível N, vamos supor que eu estou querendo calcular a carga nuclear efetiva, ou seja, a carga nuclear que é realmente sentida por um elétron que está aqui nesse nível N igual a 5, ok? Então, para calcular a carga nuclear efetiva para N igual a 5, um elétron que esteja aqui nesse nível 5, mais externo nesse caso, o que a gente leva em consideração de acordo com as regras de Slater? Eu vou pegar e fazer um agrupamento aqui de S e P. Eles sempre são níveis que estarão agrupados pelas regras. Níveis D e F sempre vão aparecer separados. Então você está vendo aqui, por exemplo, o subnível D, o subnível 4D, aqui é 3D, 4D, 4F, ou seja, cada um individualmente demonstrado pela figura. Os níveis SP, você está vendo, estão agrupados aqui. Se o meu N é igual a 5, para a escolha da carga nuclear efetiva desse último elétron aqui, quem que é N-1? É 4. Então todo mundo que tiver N igual a 4, eu vou agrupar no nível chamado N-1. Certo? Então, nesse caso, são 4S e 4P, que permanecem agrupados aqui, 4D e 4F. Ok? E, para dentro, mais próximo ainda do núcleo, o núcleo está aqui, né? Mais próximo do núcleo, você tem os níveis anteriores a N-1. Então, se N-1 era 4, os anteriores a N-1 são todos os outros, 3, 2 e 1. Tudo isso com relação a N. Então, nesse caso, eu tenho um S, 2S, 2P, 3S, 3P e 3D. Bom, fizemos esse agrupamento de acordo com as regras de Slater. Então, agora eu vou calcular um exemplo, né, baseado nos fatores de blindagem estabelecidos pelas regras de Slater para níveis S e P e para níveis D e F, conforme estão mostrados aqui. Então, para SP, a gente tem que quando eu tenho outro elétron companheiro daquele que eu estou calculando lá naquele nível mais periférico, eu tenho um fator de 35% só de blindagem daquele elétron que está ali do lado. Os elétrons que estão no nível N-1, que já estão no próximo nível mais próximo ao núcleo, blindam com fator de 85%. E os anteriores ao nível N-1, aqueles que estão realmente próximos ao núcleo, eles blindam com um fator de 100%. Certo? Você vai ver algumas alterações com relação aos elétrons D e F, mas o nosso cálculo vai simplesmente demonstrar somente os níveis SP por enquanto. Então, eu estou trazendo um exemplo aqui do escândio. O escândio tem número atômico 21 e
para 21 elétrons, eu tenho essa distribuição eletrônica. Você já está vendo que o agrupamento, segundo Slater, ele já foi desenvolvido. Ou seja, eu vou calcular a carga nuclear efetiva para um elétron mais externo aqui de 4s2. Exato. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Meu nível do elétron que eu quero calcular é n igual a 4. Então, n igual a 4 está aqui, 4s é o último nível mais periférico. n-1, se n é igual a 4, n-1 é 3, eu estou colocando todo mundo aqui que tem nível igual a 3, n igual a 3, nesse grupo n-1. E os anteriores a n-1 são todos os outros. Você está vendo que para cada grupo você está com a quantidade de elétrons de acordo com a configuração eletrônica. Então, eu tenho um S2, 2S2, 2P6, o que dá um total de 8, 3S2, 3P6, o que dá um total de 8 também, 3D1, 4S2. Certo? Então, vamos às contas. Bom, se eu considerar o nível 4, que é onde eu tenho o meu elétron mais externo que eu quero calcular a carga nuclear efetiva, aquele nível apresenta outro elétron companheiro ali no mesmo nível, com o mesmo N de energia, certo? Então a gente já viu que esse outro elétron, ele blinda o elétron que eu estou calculando aqui com um fator de 35%. Os elétrons que estão no nível N-1, eles blindam com um fator de 85%, segundo as regras de Slater? Sim. Quantos elétrons eu tenho aqui? N-1 ó, é igual a 3, né? Então, todo mundo que tem 3 no nível. Aqui eu tenho 3s, 3p com 8 elétrons, mais 1, 9. Então, 9 elétrons vezes 85% dá aquele valor. E nos níveis anteriores a N-1, eu tenho 8 aqui, com mais 2, 10 elétrons que blindam com eficiência de 100% eficiência máxima. Eu tenho esse valor como sendo 10. O que eu faço? Se eu somar todo mundo, eu vou chegar na minha constante de blindagem para o elétron do 4s, esse que foi escolhido para a gente determinar a carga nuclear efetiva. Esse valor deu 18. Perfeito. Então aqui você vai conhecer de fato o poder da blindagem. Eu costumo dizer isso com muita ênfase lá na sala de aula. O poder da blindagem, vou acreditar no poder da blindagem, afinal de contas é essa blindagem que vai permitir a observação das propriedades periódicas e, consequentemente, da reatividade dos elementos. Então, eu tenho 18 para constante de blindagem. Se eu utilizar a expressão para o cálculo de carga nuclear efetiva, que é o número atômico menos a constante de blindagem, isso dá 21 do escândio aqui, número atômico, menos 18, que é a nossa constante de blindagem. Veja de fato qual que é a carga nuclear sentida pelo elétron mais periférico do escândio, aquele que está lá no nível 4s. 3. Então quer dizer que de 21 prótons que eu tenho naquele átomo, somente a carga de 3 prótons é sentida pelo elétron mais externo periférico. Isso por quê? Por causa do efeito de blindagem que você tem aqui, ó, de todos esses outros elétrons ou da população eletrônica que você tem nesse átomo. Muito bem. Aqui nós temos uma outra característica interessante, que é um gráfico da carga nuclear efetiva versus número atômico. O que eu observo aqui? E isso vai ser útil daqui para frente para a gente estabelecer um comportamento agrupado para uma determinada família da tabela periódica, através da similaridade química. Então eu vejo aqui, ó, quando eu tenho o número atômico 1 para o hidrogênio, depois 2 para o hélio, eu venho aqui, ó, e tem um aumento dessa carga nuclear efetiva. Eu chego no gás nobre, ela está no pico, depois ela diminui. Então eu começo lítio, berílio, boro,
carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Bateu de novo no gás nobre do segundo período. Esse gráfico vai dar o pico. Depois cai novamente quando eu começo o terceiro período, com sódio e assim por diante. Ok? O que a gente está observando aqui? Eu quero extrair duas informações dessa figura. Por que no início do período a carga nuclear efetiva é menor do que no final? Por que ela cresce? Certo? Eu quero que você analise essa informação. Ok? Então, o comportamento é sempre o mesmo. No começo do período, ela é menor do que no final. Começo do período, sobe no final. E a segunda informação é: observe e traga junto de você o caráter periódico de repetição de comportamento de uma certa propriedade ao longo da tabela periódica. A tabela é organizada de maneira a facilitar a nossa observação. Então, quando você começa a observar esses padrões, as coisas começam a fazer muito mais sentido em termos das características e propriedades de elementos químicos. Certo? Então, a partir de agora, a gente vai ter condição de seguir para o estudo de periodicidade química, explorando algumas dessas propriedades com relação à reatividade dos elementos, principalmente, que é o aspecto mais interessante aí do ponto de vista da formação de compostos. Muito obrigado, pessoal, pela presença, pela audiência, e a gente se vê logo em breve nessa próxima aula. Até lá!